Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo continuado para o concurso interno, da prova de sargentos e tenentes da Brigada Militar. Pois bem, hoje vamos dar continuidade à disciplina de Direito Administrativo. Eu abro aqui o edital para a gente visualizar mais uma vez aquilo que a gente já passou. Então percebam, gente, que a gente estudou os conceitos básicos, estudamos os princípios, estudamos os poderes e hoje aqui a gente vai dar início ao tópico dos atos administrativos. É um ponto que eu de antemão já ressalto que é muito importante para a prova, tá? Então, ato administrativo tem uma extrema relevância para a nossa prova do concurso público, tanto para a CBA como para a CTSP. Uma vez que a disciplina, o assunto dos atos administrativos, eles dentro dessa seara de concursos públicos, eles são um tópico bastante cobrado nas provas de concursos. Então a gente vai estudar, vamos tentar esmiuçar bem aqui o tópico dos atos administrativos, ver alguns pontos bem específicos aqui de forma mais detalhada e considerando a abrangência desse assunto, pessoal, a gente vai ter que estudar os atos administrativos em mais de um dia. Então, hoje a gente dá início aos atos administrativos e a gente continua na próxima aula e depois vai terminar lá na terceira aula, tá? Dessa parte aqui dos atos administrativos. Então, gente, deixa eu puxar aqui a tela da nossa disciplina, PDF no material de apoio de vocês, no início da aula 7. A gente vai dar início aqui. Deixa eu só colocar em tela cheia para a gente. Espero que vocês estejam com material impresso, pessoal? Impresso para dar início aqui ao nosso estudo. E, mais uma vez, eu vou pedir para vocês, para quem ainda não fez, já sabe, micro revisão. Tá? Então, não vamos esquecer, antes de dar continuidade a este vídeo que estamos falando agora, vamos fazer aquela revisão rápida lá daqueles pontos estudados nos dias anteriores ou onde vocês já pararam nas revisões em dias anteriores. Vamos lá, pessoal, 15 minutinhos a partir aí de agora. Dá pause no vídeo, faz aquela micro revisão que eu garanto para vocês que isso é importante e vai fazer a diferença na prova. Feita, então, aquela micro revisão, a gente dá início aqui ao assunto do direito administrativo relacionado aos atos. Deixa eu colocar bem grande aqui. Gente, o que a gente tem inicialmente, pessoal, a respeito da disciplina dos atos administrativos? A gente tem uma introdução dos atos administrativos, eles são uma espécie do gênero ato jurídico, a gente vai ver depois ali, o ato jurídico, que nada mais é do que uma manifestação de vontade. Quando a gente fala em um ato, pessoal, a gente tem uma manifestação de vontade. Logo a gente vai ver quando a gente fala sobre um fato jurídico, a diferença do ato jurídico para o fato jurídico é que o fato jurídico ele não tem uma vontade. Normalmente ele não tem uma vontade humana, no caso, Normalmente ele surge através de um fato da natureza, por exemplo. Já o ato jurídico, por sua vez, ele tem a manifestação de vontade da pessoa física, no caso, na realização, na prática de uma determinada conduta. Então, se resultar a manifestação de vontade da administração pública, a gente vai ter um ato administrativo. Então, aqui fica a diferença inicial da disciplina, pessoal. Quando eu tenho a manifestação de vontade humana como um todo, eu tenho um ato jurídico. Agora, quando eu falo em manifestação da administração pública, a gente sabe, do nosso poder executivo, a gente tem um ato administrativo. Depois a gente vai ver com mais detalhes esses pontos e algumas questões de prova, elas gostam de cobrar essa diferenciação entre ato jurídico e ato administrativo, depois ainda sobre fato jurídico, fato administrativo, ato material, mas logo a gente vai ver aqui. No tópico 2, pessoal, eu coloquei a divisão aqui a respeito do Estado, governo e administração. A gente vai ver aqui na próxima página. Inclusive, acho que, se eu não me engano, a gente já estudou isso nas primeiras aulas da disciplina. Mas o Estado é aquela pessoa jurídica de direito público, faltou aqui direito público, que tem a função de garantir o bem-estar do povo e o território. Lembrando, aqui que dentro do Estado, pessoal, ele é um sujeito capaz, tem aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações dentro
dentro dessa visão do direito administrativo. Tem essas funções legislativas, executivas e judiciais e possui personalidade jurídica, tá? Então, esse aqui é o ponto interessante em relação ao Estado, que é uma pessoa jurídica, aptidão de ser sujeito de direitos, ele vai ter direitos em relação às pessoas físicas, por exemplo, e obrigações para com elas também, e tem essas funções legislativas, executivas e judiciais. Inclusive, depois, quando a gente já estudou esse assunto, salvo engano, foi nos pontos iniciais da disciplina, a gente viu lá a respeito dessas funções típicas e atípicas, né, do legislativo, do executivo e do judiciário. Para quem ainda não recorda, dá uma revisada lá naquela matériazinha lá que tem uma tabelinha a respeito dessas funções típicas e atípicas. Então, o Estado aqui dentro do direito administrativo. Então aqui, pessoal, ainda se fala as questões relacionadas ao histórico do direito administrativo, fala essa diferenciação entre Estado absoluto e Estado de direito. O Estado absoluto, pessoal, ele vem característico da Idade Média. É um tópico bem antigo, assim, e que tinha aquela velha frase em que o rei dizia que o Estado sou eu. Tá? Até falava em francês, né? Mas eu não vou falar porque eu vou falar errado aí. Então, mas em bom português, o Estado absoluto era caracterizado isso. O rei, na época, dizia que ele era o Estado, então ele podia fazer o que bem entendia e ele não tinha nenhum direito, nenhuma obrigação com a sociedade. Então, por isso que dizia que na época do Estado absolutista havia essa não subordinação à lei. E aí, obviamente, né, com o passar dos tempos, isso foi mudando, foi criando uma nova roupagem e hoje a gente fala em Estado de Direito, né, pessoal? Que nada mais é do que o Estado respeitando o princípio da legalidade naquele substrato que a gente viu lá da legalidade para a administração, que é um critério de subordinação à lei. E aí fica essa observação, quando a gente falou isso aqui, o princípio da legalidade, para a gente não esquecer que dentro do particular é um critério de não contradição à lei. Aí depois, dentro do Estado de Direito, então, tem esse critério de subordinação, respeitando o princípio da legalidade, a tripartição dos poderes, né, pessoal, poder executivo, legislativo e judiciário, justamente para proteger o arbítrio de um poder sobre o outro e para proteger que um poder se sobressaia. A gente vai ter depois, quando a gente viu lá anteriormente, aquelas funções atípicas e típicas e atípicas, e depois aqui o Estado respondendo por seus atos. Justamente isso aqui a gente vai estudar mais no finalzinho do nosso módulo de Direito Administrativo sobre a responsabilidade civil da administração. É um tópico que vai cair no nosso concurso. Depois, pessoal, aqui dando sequência a essa divisão aqui entre Estado, governo e administração. O governo também, a gente já falou sobre isso nas nossas aulas iniciais, e as questões de prova falam muito em cúpula diretiva, né, pessoal, do Estado, que é o governo, tá? E é uma cúpula diretiva, por quê? Porque o Estado, ele é permanente e o governo, ele é provisório. Então, a gente sabe, dentro da questão das questões legislativas e do próprio relacionado aos atos políticos, né, pessoal? A gente sabe que nós temos, conforme a Constituição Federal, as eleições diretas e indiretas, né? Então a gente dirige as opções do Estado, do governo, por meio de representantes do povo, que são os políticos ali que vão nos representar. E, obviamente, né, pessoal, essa questão aqui do governo, ele não pode ser hereditário, ele vai ser provisório para respeitar essa visão aqui do Estado de Direito. Tá? Então, outro conceito aqui relacionado ao governo, pessoal, também uma atividade de índole discricionária que implementa os fins do Estado. Então, os fins do Estado, né, quais sejam eles? Os fins públicos, né, o interesse coletivo da sociedade e tudo mais, vai ser implementado pelo governo, que é aquele ente maior dentro do Estado que vai dirigir o Estado, ok? Então, essa é o sinônimo aí, o conceito, na verdade, né, de governo. Mas a gente já viu isso, tá? Então não vamos entrar muito nesse mérito. E depois, pessoal, a administração pública. Aqui, quando a gente fala em administração pública, a gente entra nessa seara aqui do direito administrativo. E aí a gente vai ter essa primeira observação que eu falei antes no início da aula, a respeito dessa diferenciação de ato, fato e ato administrativo. Então, a gente tem o ato da administração, cuidado com isso, o ato da administração não se confunde com o ato administrativo, a gente vai ver logo adiante por quê, e o fato administrativo. Lembrando, né, pessoal, que quando a gente fala em um ato
administrativo, um ato jurídico, a gente tem uma manifestação de vontade. Tá? No caso do ato jurídico, a manifestação de vontade humana. No caso do ato administrativo, manifestação de vontade de quem? Da administração pública. E quando a gente fala em fato, a gente não tem uma manifestação de vontade. Então, essa é a primeira observação aqui em relação a isso. Aqui, pessoal, eu coloquei apenas uma introdução, né, que os eventos naturais e humanos têm consequências jurídicas, são chamados fatos jurídicos em sentido amplo. Então, o conceito de fato jurídico em sentido amplo, pessoal, vai estar aqui ó, no tópico desse esquema que eu fiz para vocês, como gênero. Então, a gente tem o fato jurídico em sentido amplo. E aí, dentro do fato jurídico em sentido amplo, a gente vai ter o fato jurídico em sentido estrito, tá? E os atos jurídicos lato sensu. O que significa dizer isso aqui, pessoal? O fato jurídico em sentido estrito nada mais é do que o fato administrativo. Isso aqui, ó, o fato administrativo. Vai estar aqui. Por exemplo, a questão do nascimento, da morte, né? Não tem uma vontade da pessoa. Os eventos da natureza também são relacionados, eventos de força maior, o caso fortuito, são relacionados a fatos administrativos. Ou seja, fato jurídico em sentido estrito. Porque sentido amplo é o gênero. E aí, pessoal, dentro aqui do sentido amplo, a gente vai ter o ato jurídico lato sensu, que é aquele que vai ter uma manifestação de vontade, como um todo, que a gente viu ali o ato jurídico, eu mostrei no início da aula ali, o ato jurídico, e a gente vai ter o ato da administração. Aqui eu peço muito cuidado para vocês, tá? Porque o ato da administração que a gente está vendo aqui no título desse tópico 3, o ato da administração ele é gênero, pessoal. Ele é gênero. E dentro dos atos da administração existem as espécies, que são essas que vocês estão visualizando aqui. Os atos políticos, os atos privados, os atos materiais, também chamados de fatos administrativos, e o ato administrativo como um todo, tá? Então, cuidado em relação a isso, pessoal, tá? Cuidado em relação a isso. Só cuidem aqui, pessoal, uma observação que eu vou fazer em relação ao fato administrativo, tá? Que é esse que está aqui no título. Eu falei para vocês aqui a respeito do fato jurídico, tá? Só essa observação que eu falei antes ali, pessoal, para vocês tomar cuidado em relação ao fato jurídico. Eu vou só pontuar aqui, destacar uma observação aqui, uma correção. O fato jurídico ele não se confunde com o fato administrativo, tá? Eles são diferentes. O fato jurídico é esse ato aqui em sentido estrito que não tem uma manifestação de vontade. O fato administrativo, pessoal, ele é um ato material, ou seja, ele é um ato de execução. Então, eles não se confundem. Antes eu coloquei aqui para vocês aqui que o fato administrativo estaria nesse tópico aqui, não é verdade, tá? Então, a correção em relação a esse assunto, esse tópico que eu apontei para vocês, tá bom? O fato jurídico em sentido estrito, por que é jurídico, pessoal? Porque ele tem uma mudança na esfera jurídica da pessoa. Por exemplo, a questão do nascimento vai repercutir em alguma coisa na vida da sociedade. Para aquela pessoa, para aqueles pais, vão ter que fazer uma certidão de nascimento, vão ter que registrar o filho e tudo mais, colocar o nome, sobrenome. Então, por isso que ele é jurídico, pessoal, porque ele tem essa manifestação dentro da seara jurídica. E da mesma coisa que a morte, né? Só que eles não têm vontade humana, tá? Aqui para disciplina, tá, pessoal? Não fiquem pensando que o fato de que ele de engravidar e tudo mais, tá? Não fiquem pensando dessa forma, mas é a questão do nascimento, tá? Eles acontecem voluntariamente. Aqui, em relação, então, ao fato jurídico, tem essa subdivisão, tá? Entre ato jurídico e ato sensu. Então, a gente tem o conceito aqui inicial, tá? Como gênero, espécies, fato jurídico e ato jurídico, tá? Então, ato, toda vez que a gente falar em ato, a gente tem manifestação de vontade, tá? E quando a gente fala em fato, a gente não tem vontade, tá? E aí eu tenho o ato da administração como gênero, e aí as espécies, atos políticos, privados, materiais e atos administrativos. Para a prova, gente, para a prova, é isso que vocês precisam saber, tá? Essa divisão aqui de ato jurídico e fato jurídico, e dentro do ato jurídico, essa subdivisão aqui de ato da administração, que vai ser atos políticos, privados, materiais e atos administrativos. A gente vai ver mais adiante cada um deles, ok? Pessoal, eu coloquei uma observação, cuidado, que nem toda atividade desempenhada pela administração pública vai se dar através da edição de atos administrativos. Por quê, pessoal? Porque os atos administrativos que a gente vai ver aqui mais adiante, tá? Que tem essa manifestação de vontade da administração pública, tem alguns atos que a administração pública se manifesta, né? Tem uma manifestação de vontade, mas eles são considerados atos privados.
porque não tem essa característica de serem unilaterais. Tá? Os atos administrativos eles são unilaterais, a gente vai ver depois mais adiante o conceito. Mas, então, nem sempre, pessoal, quando a administração pública realiza um ato, ela está realizando um ato administrativo, ela pode estar realizando um ato privado, como, por exemplo, a construção de uma obra, a reforma de um prédio da administração pública, a questão de pintar um prédio da administração pública é um ato privado, ou seja, é um ato bilateral. Mas mais adiante a gente vai ver aqui. Então, isso aqui é mais um exemplo que nem todas atividades que a administração pública realiza são atos administrativos, tá? Cuidado que algumas questões de prova falam que todos os atos praticados pela administração pública são atos administrativos. Isso não é verdade. Existem os atos privados aqui e existem também os atos materiais, ok? Então, cuidado em relação a isso. Depois, pessoal, atos políticos ou de governo, o próprio nome já diz, é o que é exercido o exercício da função política. Tá? Isso a gente não tem muito o que discordar. É realmente isso aqui que está em prova. As questões de prova não perguntam sobre ele, perguntam só aonde que ele se encaixa aqui dentro daqueles conceitos, daquela tabelinha que eu mostrei para vocês ali. E aí vocês viram que ele se encaixa nos atos jurídicos e dentro dos atos jurídicos são atos da administração. Atos privados, né, pessoal? O próprio nome já diz, é aquele ato que é realizado pela administração pública em pé de igualdade com o particular. Faz um contrato ou algo do tipo para realizar um serviço privado. Um serviço de faxina, um serviço de conserto, um serviço de reforma, de pintura, seja qual for, tá, pessoal? É um ato de direito privado. Até coloquei aqui um exemplo, pessoal, do Banco do Brasil. A gente sabe, esse tópico não cai na disciplina de vocês, mas quando a gente estuda a administração pública, a gente tem a administração pública direta e a administração pública indireta. E aí dentro da indireta, pessoal, a gente tem a famosa AFASE, né? Associações, fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. O Banco do Brasil, gente, é uma sociedade de economia mista, tá? Então ela é uma entidade privada, né? Um ente privado, mas ela pertence à administração pública indireta. Então o Banco do Brasil, como ente da administração pública indireta que ele realiza atos privados quando, por exemplo, ele presta empréstimos para seus clientes. Tá? Então, nessa hipótese aqui, o Banco do Brasil está trabalhando nesse caráter eminentemente privado. É claro, pessoal, quando o Banco do Brasil vai fazer uma contratação, uma licitação, ou seja, para alguma questão, algum viés institucional, nessa hipótese ele vai estar realizando um ato administrativo, ok? Tá? Mas lembrando que o Banco do Brasil também realiza atos privados, então fica essa observação aí. Depois, pessoal, atos materiais. Ó, isso aqui também é importantezinho. É muito comum as questões de prova falarem em atos materiais. Sinônimo, fato administrativo, tá? Mais uma vez, eu peço para não confundirem, pessoal, os fatos administrativos com esses fatos aqui, ó. Esses fatos jurídicos que a gente viu em sentido estrito, tá? Que eu falei antes ali. Inclusive, eu cheguei a confundir, então é muito fácil de vocês confundirem isso, tá? Então, tenham cuidado em relação a isso. Ato material, o próprio nome já diz, é um ato de execução. A gente vai ver aqui, é um ato de execução. Como, por exemplo, a instalação de um radar de trânsito. Um outro exemplo de um ato material, pessoal, um fato administrativo, é quando a administração vai demolir um prédio ou vai executar um determinado serviço. Tá? Então, até coloquei aqui a demolição de uma casa. Ó, é um ato material, ou seja, é só a questão material ali, vai destruir o prédio, vai colocar um radar móvel e tudo mais, um radar fixo. É um ato material, também conceituado de fato administrativo. Gente, olha só, a observação em relação a esse ponto aqui é que os conceitos, para quem está estudando isso aqui pela primeira vez, fiquem tranquilos que é bem provável que vocês tenham dificuldade em conseguir pegar esses conceitos. Mas a ideia que eu dou, a sugestão que eu dou para vocês é que vocês releiam o material, assistam a aula novamente e façam os exercícios. Tá? Tem que fazer muito exercício. Eu coloquei, acho que se não me engano, 15 exercícios no material de apoio de vocês. Façam eles. Depois que tiverem concluído os exercícios e tiverem entendido os exercícios, acertado as questões, vão para um site de questões, vão para os simulados lá e façam exercícios desse tópico aqui de ato administrativo. Isso é muito importante. Vocês precisam exercitar essa matéria porque é uma matéria complexa, muito cobrada em prova e uma matéria bem difícil. Depois, pessoal, atenção. Aqui eu coloquei mais uma observação em relação aos fatos administrativos, que eles não possuem necessariamente consequências jurídicas, tá? Então, não tem efeito no mundo jurídico, são chamados os fatos da administração. Aqui é outra nomenclatura. Percebam
como esse tópico ele é relevante para o estudo e como ele é cheio de detalhes. Quando a gente viu aqui antes aquela tabela, a gente viu atos da administração aqui, certo? A gente viu atos da administração. E aí, dentro dos atos da administração, a gente viu os atos materiais, que também são conhecidos como fatos administrativos. Aqui, pessoal, a gente tem fatos da administração, tá? Fatos da administração, que não produzem uma consequência no mundo jurídico, tá? Então, cuidado esse assunto aqui quando tiver um fato da administração. As questões de prova cobram mais ou menos essa diferenciação aqui entre atos materiais e fatos da administração. Mas tenho certeza que a leitura dessas observações aqui já vai ser suficiente para vocês conseguirem memorizar essas diferenças importantes. Aqui, gente, em relação ao silêncio administrativo, tem uma discussão se ele seria ou não um ato administrativo, né? Então, o que ocorre, pessoal? O silêncio administrativo, ele não tem uma manifestação de vontade, tá? Seria, em tese, uma manifestação de vontade tácita, mas o entendimento majoritário hoje é que falta o elemento social, ou seja, declarar a vontade. A gente vai ver mais adiante que a vontade ela tem que ser declarada, seja de forma verbal, seja de forma expressa, seja por meio de sinais, de qualquer forma, mas o silêncio administrativo ele não é considerado um ato administrativo pela maioria da doutrina majoritária, ok? Então, mais uma observação importante para vocês lembrarem durante seus estudos. Aqui, pessoal, é o tópico mais importante da nossa disciplina, tá? Ato administrativo. Então, feita essa primeira divisão ali, os assuntos, né? Fatos jurídicos em sentido amplo, em sentido estrito e tudo mais, aí atos da administração, a gente entra aqui dentro dos atos da administração, a gente viu os atos privados, atos políticos, atos materiais, e aqui os atos administrativos. Aqui o tópico é de extrema importância. Primeiro ponto a ser observado é o conceito, pessoal. Por quê? Quando a gente fala em ato administrativo, a gente tem que ter cuidado que a gente está falando que a administração pública realiza um ato, não impede igualdade com o particular. Porque quando ela realiza um ato e impede igualdade com o particular, ela está realizando um ato privado, né? uma declaração bilateral de vontades. Aqui no ato administrativo, a manifestação ela é unilateral, pessoal. É a administração que tem a vontade principal na realização do ato. Então, manifestação unilateral da vontade, ou seja, a administração não impede igualdade, mas impede superioridade. Respeitando aquele princípio que a gente estudou lá, quando a gente viu os princípios das pedras de toque do direito administrativo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, cuidado, pessoal, muito importante isso aqui, um ato administrativo, a manifestação ela é unilateral da administração pública. Isso, as questões de prova gostam de inverter e dizer que é um ato bilateral. Quando nós tivermos um ato bilateral, a gente vai ter um ato privado, tá? Então, atenção em relação a isso. Outro ponto que merece destaque, pessoal, não é só a administração pública que realiza atos administrativos. Pessoas terceirizadas, no caso, a administração pública indireta, ou até mesmo particulares em colaboração ou por delegação da administração pública, também realizam atos administrativos. Porém, pessoal, eles precisam realizar atos administrativos em nome da administração. Um exemplo bem comum de particulares que realizam atos administrativos em nome da administração pública são o exemplo aí dos pedágios, pessoal. Os pedágios é um exemplo bem clássico aqui de um ato administrativo que não é realizado pela administração pública por conta própria. Ela delega essa atribuição para uma empresa privada que vai realizar esse ato administrativo. Então, o conceito de ato administrativo é esse que está na tela de vocês. Manifestação unilateral da vontade da administração pública ou de quem lhe faça as vezes. Na maioria das vezes vai ser por delegação ou por colaboração de serviço público, tá? Então, com base no direito público, sempre vai ser garantido o interesse público no exercício da função administrativa. Então, que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Então, esse aqui é o conceito de ato administrativo que vocês vão enxergar nas questões. Vão enxergar. Ou como enunciado da questão falando sobre isso aqui, é a manifestação lateral e tudo mais. Acerca do enunciado da questão,
qual assunto estamos tratando. Aí vai falar, letra A, ato administrativo, letra B, ato privado, letra C, ato material, letra C, fato administrativo, fato da administração, e aí vocês vão ter que assinalar. Então, esse conceito aqui, gente, vocês precisam memorizar. Tá? Precisa memorizar. Aqui eu até coloquei o exemplo, né, da nomeação de um servidor para um cargo público. É um exemplo de ato administrativo. Pessoal, atenção aqui em relação a essa diferenciação de ato unilateral e ato bilateral, tá? Por quê? Quando a gente viu os atos bilaterais ali, que eu falei para vocês que são atos privados, na maioria das vezes, gente, a gente vai ter um contrato administrativo, tá? Que a gente também vai ter que estudar essa disciplina aqui dos contratos administrativos. Então, mais uma vez, essa diferenciação em ato bilateral e ato unilateral. Os contratos administrativos a gente vai estudar junto com as licitações lá na Lei 8666. Ponto 4. Então, elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. Aqui, gente, aqui é mega importante para vocês. Porque isso aqui é a maior incidência de provas em relação à disciplina do direito administrativo, é as diferenças em relação aos elementos ou requisitos do ato administrativo e os atributos do ato administrativo. Os atributos a gente vai estudar na próxima aula. Quem estudou, fez o curso de questões com a gente ali vai lembrar dos atributos do ato administrativo, o famoso PAT, de presunção, de autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, tá? E tipicidade. Aqui a gente estuda, pessoal, antes de estudar os atributos, a gente estuda elementos ou requisitos, tá? Isso aqui são sinônimos. Cuidado em relação a essas palavras. As questões de prova gostam de cobrar aqui essas palavrinhas aqui, ou colocando às vezes como elemento, ou colocando às vezes como requisito do ato administrativo, desculpa, pessoal. Tá? Então, tem o mnemônico aqui, né, ff.com. Na verdade, aqui, a respeito desse tópico dos atos administrativos, existem muitos mnemônicos, muitos. Tá? Eu gosto de usar o ff.com, mas tem ff.com, Cofifomob, como Fiofó, como vocês entenderem melhor, pessoal, tá? O importante é vocês memorizar quais são eles, são 5. Vejam que competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, o que a gente precisa saber? Onde eles estão inseridos aqui na Lei de Ação Popular, ela aponta os 5 requisitos do ato administrativo. Claro, eles são extraídos de forma implícita, né? Por quê? Porque o artigo 2º da lei fala, são nulos os atos lesivos ao patrimônio, nos casos de incompetência, de vício de forma, ilegalidade, inexistência do motivo ou desvio de finalidade. Então, a contrário senso, se os atos forem realizados com competência legal, com finalidade prevista na lei, com a forma prevista na lei, com motivo adequado e com objeto lícito, a gente vai ter os elementos do ato administrativo. Então, ele é extraído desse dispositivo de forma contrária, tá? Então, depois, pessoal, aqui a gente vai estudar, dentro desse assunto dos elementos ou requisitos, quais são eles, algumas características em relação a todos eles. Então, a gente precisa não só memorizar quais são os elementos, e precisamos, pessoal, não confundir com os atributos, tá? Isso é bem importante, não confundam com os atributos. Então, o primeiro elemento do ato administrativo é o sujeito competente ou competência, tá? São sinônimos. Sujeito competente ou competência. Na verdade, pessoal, o sujeito competente ou a competência, o próprio nome já está dizendo o que é, né? Então, é aquela previsão legal para a pessoa realizar determinado ato administrativo, ou seja, a lei dizendo quais são as competências que aquela pessoa tem, que aquele sujeito tem, como, por exemplo, as competências privativas do presidente da República, lá do artigo 84 da Constituição Federal. Aqui a gente tem competência primária e competência secundária. Isso aqui é meramente para fins ilustrativos, pessoal, tá? E para fins de conhecimento. Eu não vi questão de prova ainda cobrar essa diferenciação em relação à competência primária e secundária. Mas é simples, né, pessoal? A competência primária é aquela que deriva da lei ou da Constituição Federal, e a competência secundária ela deriva de normas infralegais, gente, tá? Infralegais. Como, por exemplo, quando a gente estudou o nosso estatuto, a nossa leizinha complementar 10.990, ou até mesmo o RDBM, que a gente vai estudar depois, quando fala das autoridades que têm competência para aplicar sanção administrativa, lá no RDBM. Então, isso é uma competência secundária, porque tem uma previsão numa norma infralegal, ou seja, não é numa norma constitucional, ok? Então, fica essa primeira diferenciação aqui. Normalmente eles vão estar em atos organizacionais, né, pessoal? Atos de organização do próprio ente público, né, do órgão público, na verdade. Então, competência sujeito,
falamos dessa parte inicial. As características, pessoal, são importantes também. Aqui, na verdade, vocês vão me ouvir falar que tudo que está relacionado ao ato administrativo vai ser importante. E é bem verdade, não vou estar falando aí nenhuma falácia para vocês. Primeira característica, pessoal, a competência ela tem que ser obrigatória, ela tem que ter previsão legal, né? Então o sujeito tem esse poder, dever, né? Então não só o poder de aplicar, de ter essa competência, mas como o dever de realizá-la. E óbvio, né? Ela não pode ser exercida ao bel prazer do sujeito competente. Ela tem que necessariamente atender ao interesse público, pessoal, justamente, né? Garantindo aquele princípio da impessoalidade que a gente já também estudou lá. Então, não pode o agente público exercer a sua competência de forma discricionária. A competência aí, na verdade, é um ato vinculado na lei. A administração, mais uma vez, princípio da legalidade, critério de subordinação à lei. Ela é primária porque decorre diretamente da lei. Aqui eu trouxe a Lei 9784, né, pessoal, que fala do processo administrativo, se eu não me engano, ela fala as exceções em relação às competências. A gente já estudou isso aqui quando a gente viu o poder hierárquico. Eu falei para vocês a respeito da delegação ou avocação de competência. E a gente viu aqui, eu coloquei alguns dispositivos dessa legislação para vocês darem uma lida. Logicamente, eu não vou ler com vocês eles, porque, como eu já falei, não é objetivo ficar lendo material para vocês. Eu sei que vocês conseguem fazer isso por conta própria. Então, atenção em relação às hipóteses de delegação e avocação de competência em relação aqui a esse tópico, aqui, a esse primeiro elemento do ato administrativo. Delegação, pessoal, o que a gente precisa saber? Acho que eu até coloquei uma tabela aqui, deixa eu ver se não. Coloquei. Aqui na delegação, gente, a gente precisa ter em mente, primeiro ponto, a delegação eu transfiro a minha competência. Primeiro, as duas são temporárias, tá? Tanto a delegação como a avocação, elas são temporárias. Se elas fossem permanentes, eu estaria transferindo a competência, tá? Então, primeira observação, são temporárias. Segunda observação, gente, a delegação, ela é aquela que é feita em níveis hierárquicos, tanto na linha vertical como na linha horizontal. Então, eu posso delegar uma atribuição para um colega da mesmo nível horário que o meu, ou eu posso delegar uma atribuição para um sujeito, um colega de autoridade inferior à minha. A diferença para a avocação, como o próprio nome já diz, a avocação é a autoridade superior avocando, ou seja, retirando a competência daquele sujeito inferior. Então, cuidado em relação a isso. Isso também é uma pegadinha de prova em relação à delegação, tanto para sujeito de mesma hierarquia como de hierarquia inferior. Na avocação, eu tenho apenas a retirada da competência do ente inferior que a pessoa que está avocando. Tá? Então, essa é a primeira observação. Até coloquei aqui, independe da hierarquia, então, a delegação. O ato discricionário, tanto a delegação como a avocação são atos discricionários. O que significa dizer isso aí? É o administrador analisando os critérios de conveniência e oportunidade, se aquele ato é oportuno, se aquele ato é conveniente em relação àquele caso concreto. E aqui a questão da delegação é a regra, a exceção é a não delegação, e a questão aqui da avocação também como uma medida excepcional, né, pessoal, porque eles não são permanentes, elas são temporárias, ok? Depois aqui, gente, a gente tem outras situações que a gente vê em relação às características. A súmula 510 aqui, que passei os olhos, também é importante, porque quando a autoridade delega uma atribuição para o sujeito delegado, que recebe essa atribuição, a questão da prática daquele ato, ela é realizada, né? Quem vai responder por aquele ato é aquela autoridade que recebeu a delegação, não vai ser a autoridade que transferiu a competência. Tá? Então, isso é um tópico também que as questões de prova às vezes gostam de cobrar do candidato essa responsabilidade de quem praticou o ato. Se a responsabilidade vai ser da autoridade que delegou ou da autoridade que realizou o ato por meio da delegação. E a resposta vai ser daquele que realizou o ato por meio da delegação. É ele que responde. Então, praticado o ato por autoridade no exercício da competência delegada, contra ela, essa autoridade que recebeu a delegação, cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Nada mais, nada menos, dizendo que aquele que recebeu a delegação e praticou o ato vai responder por algo de errado que ele fizer.
Depois, gente, a competência é um ato que não pode ser renunciado. Por quê? Porque ele está previsto na lei, tá? Princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, se o camarada passou no concurso público e dentro daquele concurso público ele tem competências previstas na legislação, ele não pode simplesmente ignorar essas competências, ele tem que respeitá-las. Imprescritível, né? Elas não se esgotam com o tempo, são improrrogáveis também, porque ela não se transfere, né, pessoal? Eu não vou transferir a competência para outras pessoas. Justamente por isso que eu falo em delegação e avocação. E elas são imodificáveis, ou seja, por mera vontade da gente. A competência, como eu falei para vocês antes, ela deve respeitar o princípio da legalidade naquele viés ali de subordinação à lei. Então a gente pratica aquilo que está escrito na norma. Ele não pode modificar aquilo que está prescrito. Claro, desde que, né, se houver uma alteração legislativa, e outros 500. Tá? Intransferível e inderrogável, não pode ser transmitida. E aí tem essa questão da delegação e avocação que a gente já falou. Depois, pessoal, olha só. Na delegação, isso aqui eu já falei para vocês, em relação à transferência. Por que a delegação é regra, gente? Porque pensem vocês que o objetivo da delegação é respeitar o princípio da eficiência da administração pública que a gente já estudou, que foi inserida lá na Emenda Constitucional número 19 de 1998. Então, a administração pública não teria condições, por si própria, realizar todos os atos que estão a seu alcance. Então, o que ela faz? Ela delega, ela vai distribuindo as competências aí e vai ficar apenas com as competências que ela considera mais importantes. As outras competências que ela conseguir distribuir para outros órgãos da administração, seja administração direta ou indireta, ela vai mandar que aqueles entes lá o façam, tá? Então, justamente por isso que a delegação é a regra aqui. Aqui essa observação, pessoal, que é feita por órgãos agentes subordinados, mas também é possível que ela ocorra por entes que não tenham subordinação. Quando a gente estudou o poder hierárquico, eu falei para vocês ali que a relação que existe entre os entes da administração pública direta, eu dei o exemplo, se vocês forem recordar, a respeito da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. A Secretaria da Segurança, né? Então, é um ente que é subordinado ao governo estadual. E, por sua vez, a gente tem a Brigada Militar, a gente tem a Polícia Civil, que são subordinados à Secretaria. Então, pessoal, a gente tem dentro do mesmo órgão hierarquia. Mas quando a gente fala num órgão externo, um órgão terceirizado, por exemplo, um ente da administração pública indireta, essa relação da direta com a indireta, ela não é uma relação hierárquica, tá, pessoal? Ela tem um critério de fiscalização, de controle, mas não é um critério hierárquico, porque não existe, por exemplo, a hierarquia entre o governo federal e o Banco do Brasil. Não existe hierarquia entre o governo federal e o INSS, por exemplo, tá? Então, o critério deles não é de hierarquia, tá? É um critério que a administração pública vai manter, claro, controle, tá? Mas a avaliação, no caso, pessoal, a avaliação e o controle desses atos que esses entes da administração pública indireta vão ser realizados por meio da tutela administrativa. Ou seja, a administração vai avaliar ali e vai verificar se aquela entidade de administração pública indireta está respeitando a execução dos atos para os quais foram criados. Como, por exemplo, o INSS ele tem que tratar especificamente sobre previdência social. Então aqui eu falei da descentralização. Isso aqui a gente, felizmente, né, pessoal, não cai essa parte da nossa prova aqui, que é essa parte de descentralização, desconcentração, concentração. Isso aqui é um tópico bem chatinho aí da disciplina da administração pública, mas ali na parte do nosso edital não fala nada sobre isso aqui. Então, por isso que a gente não entrou nesse mérito aqui. Então, quando a administração pública transfere, ela vai transferir apenas o exercício da função delegada. A titularidade continua nas mãos da administração, porque ela é o ente superior e vai controlar lá aquele exercício se ele está sendo realizado de forma adequada. Observação 2, pessoal, aqui em relação aos atos de delegação. Isso aqui a gente também já falou, onde eu falei lá das hipóteses de delegação e avocação, quando a gente tratou sobre o poder hierárquico. E eu falei para vocês, gente, que algumas situações a delegação ela não é possível. Até eu coloquei os incisos aqui, vocês forem perceber, eles estão fora de ordem, né? 3, 1, 2. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque tem um mnemônico. Para quem tem dificuldade em memorizar, tem um mnemônico. Quais são as competências que não podem ser delegadas? Competência exclusiva,
competências de caráter normativo e decisões de recursos administrativos. O mnemônico é esse que vocês estão visualizando, CNORA. Tá? Então, quiserem memorizar, façam um esqueminha para vocês aí dessa parte. Isso aqui vocês precisam lembrar, gente, porque é muito corriqueiro as questões de prova falar sobre essas hipóteses aqui em que não é possível a delegação. Então, cuidado. Aqui, mais uma vez, a gente já falou que a delegação é um ato discricionário, vai ser analisado no caso concreto se vale ou não vale a pena fazer aquela delegação, e é revogável porque, pessoal, ele não é permanente, ela pode cessar a qualquer momento. Em relação a esse tópico, pessoal, a edição de atos de caráter normativo, aqui a gente vê que ela não pode ser objeto de delegação. Tem uma única exceção que está prevista na Constituição Federal, aqui no inciso 6º, que traz a hipótese de delegação de atos de caráter normativo, que é a questão da criação, né, o controle, a organização e funcionamento da administração federal, e a extinção de funções e cargos públicos vagos e a organização e funcionamento, né, da administração federal quando não implicar aumento de despesa. Então, essas duas hipóteses, pessoal, até eu acho que está 2 vezes aqui o A, mas aqui é inciso 6º, tá? Depois eu vou ver se eu arrumo aí antes de colocar o material para vocês na área do aluno. Mas aqui eu vou arrumar inciso 6º, provavelmente vai estar corrigido o material de vocês. Se não tiver, coloquem aí o Vzinho e 1 aí, que aqui é 6, tá? Daí 2 pontos, letra A e letra B. Então, na letra A, a hipótese de delegação da questão do controle da administração federal, desde que não implique aumento de despesa. Isso aqui também é importante. Não pode implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos e também a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, essas duas circunstâncias aqui são exceções em relação a essa decisão aqui de atos de caráter normativos. Nessas duas circunstâncias, apenas elas, pessoal, os atos podem ser delegados. Só que a delegação desses atos vão ser somente essas 3 pessoas que estão aqui no parágrafo único: Ministro do Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Então, isso aqui, muita atenção em relação a esse ponto, né? Porque é uma exceção desse item 1 aqui dos atos de caráter normativo que não podem ser delegados. A regra é a não delegação desses atos normativos. A exceção fica a cargo aqui da Constituição Federal, artigo 84, inciso 6, a linha A e B. Para quem? Ministro do Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Certo? Seguimos, pessoal. Critérios definidores da competência. Aqui não tem muito o que se falar. Por quê? Os critérios que definem uma competência, quando vocês estudarem o processo penal com o Tenente Rogério, lá vocês vão ver os critérios definidores e modificadores da competência no processo penal. O que é o critério que define uma competência? Por exemplo, a matéria, o assunto que vai ser abordado. A Constituição Federal fala que quem pode tratar sobre direito penal, por exemplo, é somente a União. Então, isso é um critério que define a competência da União, a competência privativa da União, para tratar sobre direito penal. Quando a gente falar a competência para tratar de direito urbanístico, tributário, penitenciário, a gente vai ver lá a questão da competência concorrente ou comum, agora não me recordo ao certo. Então, isso é um critério relacionado ao assunto, à matéria. A hierarquia, logicamente, também vai definir a competência, né? Dependendo do sujeito hierárquico, ele vai ter uma competência X, dependendo da função que ele ocupa, ele vai ter uma competência Y. O lugar também, pessoal, o tempo e o fracionamento. Isso aqui vocês vão ver que as questões de prova, quando cobram isso aqui, elas perguntam, são critérios definidores de competência. Se eu não me engano, tem uma questão. Se eu não me engano, não, eu tenho certeza. Tem uma questão no material de apoio de vocês sobre isso aí. Aí vocês vão visualizar certinho como é que cai. Mas não tem mistério, é bem como está aqui. Quais são os critérios? Normalmente as questões gostam de pedir sobre isso. Leiam também, gente, as respostas das questões e tentem complementar as respostas das questões com esse material que está disponível para vocês, que eu tenho certeza que vocês já imprimiram. Tentem complementar as questões com esse material aqui. Esse material que eu estou entregando para vocês, gente, é o material que eu fiz nos meus estudos. Mas, à medida que vocês forem fazendo exercícios e forem fazendo questões, complementem o material. Complemente, que aí vai ficar bem completinho o material aí para vocês e com certeza vai facilitar o aprendizado de vocês aí para a provinha, principalmente para a galera que não é do direito. Ponto 2, pessoal. Falamos então da competência, depois a gente fala aqui sobre a finalidade. A primeira observação que a gente vai ver aqui, pessoal, que a finalidade é o efeito imediato do ato administrativo. A gente vai ver depois aqui que a gente tem o efeito imediato do ato, que é o objeto. Tá? Então a gente tem a finalidade como efeito imediato e o objeto como efeito imediato. A finalidade, pessoal, o próprio nome já diz, é o fim a ser buscado com a prática daquele ato administrativo. Como, por exemplo,
quando eu vou realizar um PAD, quando um servidor praticou uma conduta infracional administrativa, qual que é a finalidade daquele PAD? É buscar a punição do servidor infrator que praticou. O objeto, então, vai ser o efeito imediato, vai ser a aplicação da sanção. Claro, aqui está grave, né, pessoal? Demissão do servidor infrator. Mas vamos pensar dentro da nossa seara castrense, da nossa seara militar, a finalidade seria a apuração daquele processo administrativo, ou seja, para apurar a punição do servidor, para aplicar uma punição. Então, instaura-se um PAD, respeitando os princípios da defesa do contraditório, então eu tenho a finalidade como efeito imediato, punição. E o efeito imediato é aplicar uma pena de detenção, de repreensão, de advertência. Então, essa seria o efeito imediato. Então, essa é a primeira observação aqui em relação à finalidade, que nada mais é o que está escrito aqui, gente, tá? É o que está escrito aqui. Cuidado, pessoal, em relação à finalidade, que isso aqui também é importante, ó. A finalidade é um elemento vinculado do ato administrativo. Depois, logo abaixo no material de vocês, se ainda já não visualizaram, a gente vai ver que eu coloquei uma tabela também falando sobre desses elementos do ato administrativo, o EFF.com, alguns têm um elemento de forma vinculada e outros de forma discricionária, tá? Mas eu não vou falar agora, depois a gente vê no momento certo. Então, tenho em mente, inicialmente, que a finalidade é um elemento vinculado. O que significa dizer isso? Dentro da finalidade, ela deve ser respeitada a finalidade prevista na lei, a finalidade pública, o interesse público deve prevalecer. Então, não tem como a administração adotar uma finalidade que seja mais conveniente a ela, adequada. Então, a finalidade, observação muito importante, é um elemento vinculado, tá? Então, cuidado em relação a isso, porque às vezes as questõezinhas de prova vão perguntar para vocês, são dentro dos elementos do ato administrativo, quais possuem o critério de serem vinculados. Aí vai ter as alternativas aí. E a gente vai ver depois que somente 2 são discricionários, os outros são todos vinculados. Dentro da finalidade tem essa questão da finalidade específica, que é aquela que foi prevista, né, na lei, na legislação, para a prática daquele ato, e tem a finalidade genérica, né, pessoal, que é a finalidade que todo o ato administrativo vai ter. Sempre por trás da prática de um ato administrativo, eu vou ter uma finalidade genérica. Vamos pensar na hipótese aqui, pessoal, a administração pública realizando uma licitação para comprar um veículo. Então, a finalidade específica da administração pública é a compra de um veículo, tá? Então, é a finalidade específica. Qual que é a finalidade genérica? Atingir o interesse público. Por quê? Porque aquele veículo, por exemplo, dentro da nossa instituição, vai ser uma viatura policial, que vai ser aplicada no policiamento extensivo. Então, dentro da finalidade, a gente tem que ter essa percepção dessa diferença. Finalidade específica e finalidade genérica. A genérica, logicamente, sempre vai ser o interesse público. E a específica vai ser a mais detalhada, né? O que a administração quer com a realização daquele ato. Sem mistério. Pessoal, isso aqui é importante, ó. Esse monstro aqui, ó, predestinação lícita. Tá? O que é isso aí? Não tem segredo. A predestinação lícita é a mudança de finalidade. Por que, pessoal, eu estou falando isso? Porque as questões de ensino médio, FCC, CESP, gostam muito de cobrar isso aí. E a nossa prova, provavelmente, ela vai vir retirada de questões de concursos anteriores. Então, certamente, a brigada não vai criar uma questão, eu espero que não crie, né? Mas alguma questão vai sair de algum livro, de algum assunto, talvez também. Mas esses tópicos aqui são muito cobrados em prova de ensino médio, que nada mais é do que... O que é predestinação lícita, pessoal? É a mudança de finalidade. Predestinar é mudar a finalidade. Só que, cuidado, ela só é admitida no direito administrativo, aqui dentro do assunto ato administrativo, quando ela for lícita. O exemplo mais comum é essa aqui, alteração, pessoal. Vamos supor que a administração pública desapropriou um terreno para construir uma escola. E aí, por não sei por qual motivo, ela resolve construir um hospital naquele terreno. Mudou-se a finalidade. A finalidade específica inicial era construir uma escola. Porém, por algum motivo mais importante, daqui a pouco seria mais conveniente naquele momento lá construir um hospital. Então, essa mudança de finalidade é legal, ela é correta. Agora pense num exemplo em que a administração pública desapropria um imóvel, um terreno, desapropriar, retirar das mãos do particular, né? Então vamos supor que ela fez isso com o objetivo de construir um hospital ou até mesmo uma escola. Mas depois ela vai lá e constrói, por exemplo, uma garagem.
uma garagem para colocar o veículo dos funcionários da prefeitura, por exemplo. Então, essa predestinação ela é ilícita, pessoal. Então, cuidado em relação a isso. O conceito de predestinação, por mais que essa palavra seja um pouco estranha, é bem simples, tá? É só essa mudança de finalidade e sempre a mudança legal. Aqui falamos, né, essa diferenciação, a finalidade, efeito imediato, e o objeto, efeito imediato. Depois, mais adiante, ali a gente vai ver o objeto. Aqui, em relação, pessoal, à finalidade, outra observação que é importante, pessoal, a finalidade não se confunde com o motivo, porque o motivo são as razões de fato e de direito para a realização daquele ato. A finalidade é o que eu quero com a prática daquele ato. Tá? E o motivo normalmente vai ser a justificativa. Então tenham cuidado em relação a isso aqui. Essa diferenciação também é importante porque as questões de prova gostam de trazer pegadinha, confundindo o candidato com esses dois conceitos. Então leiam bem a diferença do que é finalidade, do que é motivo. A gente vai ver ali, tá? Aqui é importante, pessoal, o motivo ele sempre é anterior, tá? À prática. A finalidade também é diferente do ato do motivo, pois o motivo é anterior à prática do ato. Corresponde ao porquê o ato foi praticado, tá? Então foi o que eu falei para vocês ali. O motivo da realização é a justificativa do porquê que eu estou realizando aquele ato. E a finalidade ela vai surgir depois. Vícios de finalidade, pessoal. Isso aqui também é interessante a gente saber, porque quando a gente estudar os vícios da finalidade, a gente vai ver um dos tópicos do nosso edital é o desvio de poder ou desvio da finalidade, que são espécies do gênero abuso de poder. Tá? Então, o desvio de poder ou desvio de finalidade é um vício do ato administrativo. Por quê, gente? A gente viu aqui que o elemento finalidade ele é um elemento vinculado. Ele tem que ser realizado aquele ato previsto na legislação. Não tem margem de escolha para a administração. Então, quando a administração não realiza o ato que está previsto na lei de forma expressa, ela tem a realização de um vício administrativo. E por ser um elemento vinculado que carece do que está escrito na lei, se porventura for feito algo contrário à lei, ao bel prazer da administração, é um ato administrativo que não vai merecer conserto. Não vou poder resolver sanar esse ato. Eu não posso convalidar o ato administrativo, que se chama consertar. Não é possível, tá? O ato vai ter que ser anulado, ok? Então, atenção em relação a isso. A gente vai ver depois, mais adiante, pessoal, também, da mesma forma que a gente vê quais os elementos são discricionários e quais são vinculados, a gente vai verificar também quais atos, quais elementos podem ser consertados e quais não podem, tá? Eu vou falar mais adiante para vocês, se vocês ainda não visualizaram no material. Isso aí é importante. Cai em prova. Depois, gente, forma, tá? É o terceiro elemento. A forma, na verdade, é a exteriorização do ato, né? Ou seja, é a fundamentação por escrito da realização daquele ato. Então, é a forma escrita, pode ser verbal, por sinais. Isso que é importante, ó. A forma do ato administrativo, ela nem sempre vai ser escrita, pessoal. Ela pode se dar por meio de gestos. Eu já vi questões de prova perguntando isso, se a forma do ato administrativo pode se dar por meio de gestos. Sim, exemplo mais comum, tá o guarda de trânsito municipal, ali no semáforo, ou numa via pública muito movimentada, que deu problema na sinaleira. E ele vai ficar lá, fazendo com os apitos, dando aqueles silvos sonoros, fazendo gesticulação com as mãos para dobrar a direita, dobrar a esquerda. Isso é um ato administrativo, tá? Então é um exemplo muito comum da forma do ato administrativo realizado por meio de sinais, realizado por meio de sons. Então, atenção em relação a esse tópico, tá? Então, já vi questões cobrando sobre isso. O silêncio administrativo, eu já falei, né, pessoal, que a doutrina majoritária entende que não se perficaz como a prática de um ato administrativo, tá? Não se mostra como uma forma do ato administrativo. Tem exceção, gente, que é relacionado a circunstâncias em que o silêncio da administração pública vai ter alguma consequência. O pessoal do direito aí que estudou processo civil, por exemplo, vai estudar a questão ali do réu que é revel, que é aquele que, por exemplo, que foi acionado na via judicial e não contesta uma decisão, não vai lá, não dá os seus motivos, não aparece, não comunica. Isso é uma manifestação do silêncio administrativo. O cara não fez nada, ficou quieto, ficou inerte, então vai ter uma consequência jurídica. Mas aqui, o que a gente precisa saber, e as questões de prova vão cobrar de vocês, é que o silêncio administrativo não produz efeitos em relação à forma do ato administrativo, tá? Esse é o entendimento
doutrinário de forma majoritária. Mas, por ser uma questão mais discutível, gente, eu acredito que esse ponto aqui não venha na prova de vocês. Mas fica à disposição aí para conhecimento. Depois, pessoal, o quarto elemento aqui é o motivo, ok? O motivo do ato administrativo, eu já falei antes para vocês ali, é o pressuposto de fato e de direito, ou seja, é o porquê eu vou realizar o ato. Como a gente viu aqui, pessoal, em relação à finalidade, eu mostrei para vocês aqui antes, ó, que a finalidade é diferente do motivo, porque o motivo é a justificativa, as razões de fato, né? Então, por que eu estou realizando aquele determinado ato administrativo naquele momento, por que eu vou destruir aquele prédio ou algo do tipo, e o elemento jurídico é a disposição prevista na legislação. Então, aonde que está escrito que eu posso realizar a destruição daquele prédio, onde é que está escrito que eu posso desapropriar um imóvel para fins de reforma agrária? Na Constituição Federal. Então, o motivo é a justificativa, os pressupostos de fato e de direito que ensejaram a prática do ato. Então, o pressuposto fático, conjunto de circunstâncias, e o pressuposto de direito é o dispositivo legal em que o ato foi baseado, ou seja, é a fundamentação. Esses conceitos aqui eu coloquei bem de forma sucinta, gente, porque é assim que cai na prova, tá? Então, é bem assim. A questão de prova vai trazer é razão de pressuposto de fato de direito para a prática de um ato administrativo. Tal expressão refere-se a qual elemento do ato administrativo? Letra A, competência. Letra B, finalidade. Letra C, objeto. Letra D, motivo. Ou letra E, finalidade. Tá? Então, as questões de prova fazem essas perguntinhas assim em relação a esses tópicos aqui, mas esse conceito bem sucinto assim, é suficiente para vocês conseguir acertar as questões. Coloquei um exemplo, pessoal, em relação à licença maternidade. O motivo sempre vai ser o nascimento do filho da servidor. Na punição do servidor, o motivo vai ser a prática da infração, né, a infração que ele cometeu. Então, são alguns exemplos aí. Pessoal, aqui também, ó, interessante vocês tomarem cuidado em relação à diferença do motivo para a motivação. A gente viu aqui que o motivo são os pressupostos, tanto de fato e de direito, que justificaram a prática do ato. A motivação, pessoal, é quando a autoridade administrativa ou a administração pública escreve, coloca no papel a razão da realização daquele ato. Então, é a demonstração dos motivos. É a justificativa por escrito. Então, por isso que ele pertence ao elemento forma. Quando a gente estuda o ff.com, as questões de prova gostam de cobrar essa diferenciação do que é motivo e o que é motivação. E a gente precisa saber que o motivo é o pressuposto fático e de direito para a realização do ato, e a motivação é a demonstração daqueles motivos de forma escrita. E a gente precisa saber também que as questões cobram aonde que está inserida a motivação. Como a de motivação ela é o papel, pessoal, é aquilo que está escrito no papel. Então, é a forma. Então, a forma da realização daquele ato, como eu vou realizar aquele ato, tá? Vai estar justificado lá por escrito. Isso é motivação. Então, por isso que a motivação ela não pertence ao elemento motivo, mas sim ao elemento forma. As questões de prova gostam de cobrar isso aí. Pessoal, aqui mais uma curiosidade a respeito à motivação dos atos administrativos, tá? Por que a gente vê isso? Porque quando a gente estuda a disciplina do direito administrativo, a gente vê, mais uma vez, o princípio da legalidade. Tá? Então, que a administração pública sempre tem que justificar a prática dos seus atos, eles têm que ser transparentes, né? Então, ela precisa explicar por que ela realizou um determinado ato, justamente para não fugir da finalidade, né? Então, fica essa discussão se todo ato administrativo precisa ter uma motivação. O que vocês precisam ter em mente, pessoal, que em regra sim, todos os atos administrativos precisam ter motivação, justamente para respeitar o princípio da publicidade dos atos administrativos, porque caso o particular queira saber por que a administração gastou tanto de dinheiro, por que isso, por que aquilo, por que realizou aquela licitação, vai estar escrito lá. Tá? Então foi feita a motivação para a realização daquele ato, para aquele gasto do dinheiro público, por exemplo. Porém, em algumas exceções, os atos administrativos deles não vão ser motivados. E o exemplo mais comum e que é cobrado de forma unânime nas provas dos concursos públicos são a exoneração dos cargos em comissão ou das funções de confiança. Por quê, gente? São cargos que eles têm exoneração ad nutum.
que significa isso aí? É uma exoneração que independe de motivação. Quando o agente, ele tá... Vamos pensar na hipótese do comandante-geral. Comandante-geral da Brigada Militar. Ele está exercendo uma função de confiança do governador do estado. A troca do comandante-geral, ou até mesmo do secretário de Segurança Pública, pessoal. O secretário de Segurança Pública também é um cargo em comissão. Então, quando o governador resolve mudar o secretário, ou até mesmo o comandante-geral da brigada, ele não precisa motivar. Por quê? Porque é um ato de confiança, é um ato de função de confiança ou comissão, né? Um cargo em comissão ou uma função de confiança. Então, nessas hipóteses, pessoal, justamente por ser um cargo de confiança, em que a autoridade escolhe uma pessoa que é da sua confiança, que ela acredita que vai realizar o trabalho de forma adequada, de forma eficiente, respeitando o interesse da demonstração pública, ela pode simplesmente, a autoridade superior, ele pode simplesmente tirar aquela pessoa do cargo, porque agora ele não merece mais estar ali. Ocorreu, né, pessoal? O nosso presidente da República também teve as situações ali que mudou seus secretários, ali, o secretário da Economia, o secretário da questão ali da saúde, tá? Então ele mudou, então ele não precisa motivar, porque são cargos comissionados, ok? Então justamente por isso ele não precisa, eles independem de motivação. Só que muito cuidado, pessoal. Mais uma vez as pegadinhas de prova trazem em relação a isso. Por quê? Em que pese a administração não precise motivar o ato, não tem essa exigência de motivação. Pode simplesmente mandar aquele camarada, secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, seus serviços não são mais relevantes para mim. Eu vou chamar outra pessoa para exercer essa função. O senhor pode pegar suas coisas e ir embora. Não precisa dizer o porquê. Não precisa. Mas se porventura for informado o porquê, for justificado o motivo precisa ser aquele previsto na legislação, não pode ser um motivo contrário, tá? Então, e aí vai entrar essa teoria aqui, a famosa teoria dos motivos determinantes, ou seja, os motivos que foram apontados para a realização daquele ato precisam ser os motivos, não pode ser um motivo falso, pessoal. Tá? Não pode ser um motivo falso. Então vamos pensar na hipótese ali que o governador, por exemplo, afasta o secretário da Segurança Pública e diz que está afastando o secretário porque não tem mais condições financeiras de pagar o salário daquele secretário. Estou te afastando porque não tem mais, o Estado está quebrado, o coronavírus fechou o comércio, as empresas não estão mais pagando suas tarifas para o governo e eu não tenho mais condições de ter um secretário de Segurança Pública aqui. Vou deixar esse cargo vago por enquanto, o salário é muito alto. Afastou o secretário, uma semana depois o governador vai lá e nomeia outro secretário de Segurança Pública. Houve alguma discrepância aí, né, pessoal? Se ele afastou aquele secretário com a justificativa de que não havia remuneração suficiente para pagar o salário dele, como que o governador vai lá e nomeia outro secretário com o mesmo salário? Então, o motivo foi falso. O motivo foi falso. Então, isso, nessas hipóteses, a pessoa que foi afastada de forma falsa, ela pode requerer a anulação daquele ato, ele vai ser se tornado nulo e ela pode retornar para aquele cargo. Óbvio, o cara vai retornar e aí o chefe do executivo, por exemplo, vai lá e vai afastar e nem vai dar justificativo. Isso é bem comum de ocorrer. Então, olha só, exemplo. Demissão de servidor investido em cargo de provimento em comissão em que a autoridade motivou a exoneração por motivo falso. Logo, o ato inválido. Então, por mais que não precise motivar a exoneração no servidor em cargo de comissão, ou função de confiança, se motivar, a motivação tem que ser real, tem que ser verdadeira, não pode ser falsa. Então, atenção. Aqui também, pessoal, essa questão da motivação aliunde ou per relationem, isso aqui eu coloquei porque eu também já vi questões de prova cobrando sobre isso aí. Questões de ensino médio, inclusive, falando sobre isso aqui. Isso aqui é muito comum no Poder Judiciário, como, por exemplo, numa ação judicial em que o Tribunal de Segundo Grau usa as suas decisões de decidir a decisão do juiz de primeiro grau, a sentença proferida por um juiz de primeiro grau. Então, às vezes, quando a gente pesquisa a jurisprudência no site do Tribunal de Justiça, por exemplo, a gente vê ali que o Tribunal de Segundo Grau vai lá e fala: adoto as decisões de decidir do juízo a quo, ou seja, do juízo de primeiro grau. Isso se chama motivação aliunde, que é indicar a motivação de um ato anterior, tá? Num fundamento anterior, até mesmo um parecer, a administração vai lá e ratifica, né? Simplesmente ratifica um parecer que já foi dado numa mesma circunstância
ela vai lá e ratifica aquele parecer e aplica naquele caso concreto. Ela não precisa motivar, escrever, fundamentar, ela só usa aquele parecer que já foi utilizado de forma anterior. Isso significa motivação aliund ou per relationem, tá? A CESP gosta muito de cobrar esse item aqui. Pessoal, depois aqui, ó, questãozinha da CESP, inclusive, ó, não viola o princípio da motivação dos atos, o ato da autoridade que, ao deliberar acerca de recurso administrativo, mantém decisão com base em parecer de consultoria jurídica sem maiores considerações. Item correto, pessoal, nada mais, nada menos do que a motivação aliund aqui nessa hipótese dessa questãozinha da CESP aqui, tá? Então, tenham em mente e saibam que existe essa palavrinha estranha aqui. Gente, depois tópico 5, bem curtinho. Último elemento, tá? Objeto ou conteúdo do ato administrativo. A gente já viu ele lá quando a gente falou da finalidade do ato administrativo. Então, a gente vê aqui que o objeto, pessoal, é o efeito imediato do ato administrativo. A gente viu ali que a finalidade é a punição do servidor. E qual que seria o objeto? É a prática do ato. Ou a demissão, ou uma punição administrativa de repreensão, advertência, detenção com prejuízo, sem prejuízo de serviço dentro da nossa seara militar. Então, o objeto ele é o efeito imediato. Então, atenção em relação a isso, tá? As questões gostam de cobrar o efeito imediato e efeito imediato. Então, tenham em mente essa diferenciação. Aqui eu coloquei, inclusive, é o que a administração quer com a prática daquele ato. Ou seja, a demissão daquele servidor. No exemplo, tá? Inclusive está aqui, ó, demissão do servidor. O objeto vai ser retirar ele do cargo, afastar ou aplicar uma sanção por ele ter feito com uma conduta irregular da administração. Gente, aqui o que eu falei para vocês em relação aos vícios dos atos administrativos, ok? Em relação à formação dos atos. Isso aqui é bem importante, ó, as questões gostam bastante de cobrar essa tabelinha aqui. Aqui eu resumi de forma bem fácil para vocês. Se vocês conseguirem memorizar, vocês vão precisar memorizar isso aqui. Tem que memorizar isso aqui, porque as questões gostam de cobrar. Então, quando a gente fala em competência, gente, a gente viu ali a competência ou o sujeito competente como primeiro ato, como o primeiro elemento do ato administrativo. A competência, pessoal, ela pode ser sanável, ou seja, ela pode ser consertada. O que ocorre? Vamos supor que uma autoridade que não tinha competência para aplicar, para realizar um ato, ou seja, para aplicar uma punição. Vamos supor ali que um capitão foi aplicar uma punição a um sargento, a um tenente. Só que aquele capitão, pessoal, ele não era o comandante imediato daquele praça, daquele soldado, daquele tenente. E ele foi lá e aplicou aquela punição. Então, seria, em tese, uma competência realizada por uma autoridade incompetente. Mas aí vem o capitão, que é o comandante da companhia, e aí responde não só por aquele tenente, mas como por aquele praça que pertence à sua companhia, pois aquele tenente comanda um pelotão dentro da companhia. O que o capitão faz? Ele pega aquela punição que o tenente teria em tese aplicado e apenas ratifica. Ele vai lá e conserta. Então, isso se chama resolver, né, sanar a competência. Então, por isso, gente, que a competência é um elemento do ato administrativo que admite conserto. A gente também chama em convalidação. Se quiserem colocar aqui em cima, em cima do sanável, coloque convalidação do ato administrativo. É sinônimo aqui de conserto, tá? Eu coloquei um asterisco por quê, pessoal? Porque em relação à competência exclusiva e à competência em razão da matéria, elas não podem ser resolvidas. Não pode, por exemplo, um secretário do esporte realizar a competência de um secretário da cultura ou realizar uma competência de um secretário da educação, do secretário do desporto, o secretário do esporte sim, né, tá falando mesmo, mas do secretário da segurança pública, tá? Então, as competências exclusivas que são previstas apenas para aquela autoridade, elas não podem ser resolvidas, elas têm que ser anuladas. Tá? E a competência em razão da matéria também, né, pessoal? O assunto, como, por exemplo, a competência para tratar de direito penal, de direito civil, de direito processual civil, que está previsto ali na Constituição Federal, no artigo 21, se eu não me engano, é privativa da União. Tá? Então, não pode, por exemplo, é uma matéria, aquele assunto, não pode a administração, né, ou, por exemplo, um Estado tratar sobre aquele assunto. Por quê? Porque aquela matéria é somente da União.
Então, é uma competência que não pode ser resolvida. Então, as questões de prova, pessoal, normalmente elas vão falar sobre isso aqui, elas não vão trazer um caso hipotético e vão pedir para vocês identificar. Eu só exemplifiquei para facilitar um pouco. Mas o que vocês precisam ter em mente é a competência exclusiva e, em razão da matéria, ela não pode ser resolvida. Por isso que tem esse asterisco aqui. Por sua vez, gente, a competência ele é um ato vinculado. A gente já viu antes lá, não é discricionário. Por que é discricionariedade? É analisar ali dentro do caso concreto se a prática daquele ato seria cabível, seria conveniente, seria oportuno. Então, seria a análise a questão ali do mérito administrativo, se a administração poderia, né, dentro daquela circunstância fática, realizar aquele ato, se aquilo seria adequado para aquele momento ou não. A competência, como a gente viu, pessoal, ela está prevista na legislação, ela está prevista na lei, então ela é um elemento do ato administrativo vinculado, tá? Então cuidado em relação a isso. Depois, gente, a finalidade que a gente viu antes ali, tá? A finalidade, como a gente viu, a finalidade primária, a finalidade genérica para a busca do ato administrativo tem que ser a finalidade prevista na legislação. Então, justamente por isso, pessoal, a finalidade do ato administrativo também não pode ser consertada. Por quê? Eu mostrei para vocês antes. Quando a gente atua com uma finalidade diversa da prescrita na legislação, ele atuou com desvio de finalidade. Desvio da finalidade. E aí ele agiu em uma das hipóteses do gênero abuso de poder. Então, nessa hipótese, quando atuou com desvio de finalidade, aquele ato administrativo precisa ser afastado do mundo jurídico, ele precisa ser anulado, ok? Da mesma forma, também é um ato vinculado, também mostrei para vocês ali que a finalidade é um ato vinculado, não é discricionário. Coloquei em parênteses, pessoal, aqui um asterisco, por quê? A questão aqui da finalidade, quando ela for uma finalidade específica, tá? Ou seja, a finalidade relacionada ao interesse público, ela é discricionária. O que eu vou dizer para vocês aqui em relação à finalidade específica, em relação ao interesse público? A questão de prova vai cobrar essa pegadinha, pessoal. Ela vai dizer para vocês assim, que toda finalidade do ato administrativo é vinculada. Não, tá? Cuidado em relação à finalidade específica para a prática daquele ato. Por quê? O interesse público, que é a finalidade genérica, sempre vai ser respeitado. Mas, porventura, eu posso mudar a finalidade da prática daquele ato. O exemplo que eu falei para vocês da predestinação lícita. Tá? Então, cuidado em relação a isso aqui. Quando for uma finalidade específica, ela pode ser muito bem discricionária. Tá? As questões fazem essas pegadinhas e elas fazem essas confusões aqui em relação a esses tópicos. Depois, gente, a forma. A forma é o meio para a prática daquele ato, né? Então, a forma, quando o pessoal que estuda o direito civil vai lembrar que os atos administrativos, desde que eles atinjam a sua finalidade, ele pode ser utilizado uma forma daquela que não está prevista na lei. Então, justamente por isso, pessoal, que a forma do ato administrativo é um elemento que pode ser convalidado, ele pode ser consertado. Vamos supor que um ato administrativo foi realizado de uma forma contrária, que não era prevista, a administração vai lá, pega aquele ato e convalida, conserta e realiza ele da forma que era a adequada. Tá? Mais uma vez eu coloquei uma exceção, que é a forma essencial para a prática do ato, como por exemplo na licitação. Eu não posso contratar com a administração pública, fazer uma licitação para comprar uma viatura, por exemplo, sem a realização de uma licitação. É preciso fazer uma licitação para isso. Então, nessa hipótese, a licitação ela é necessária para a realização da compra daquela viatura. Eu preciso fazer uma licitação justamente para preservar os princípios da indisponibilidade do interesse público, princípio da legalidade, da impessoalidade. Então, cuidado, pessoal, quando a forma for essencial à prática do ato, as questões, em grande maioria, vão falar a exceção aqui relacionada à licitação. Vocês vão ver se fizerem os exercícios como eu pedi. Depois, pessoal, a forma também é um elemento vinculado, tá? Ele não é um elemento discricionário, a administração não tem margem de escolha em relação a isso. Então, coloquei mais uma exceção aqui, que a forma vai ser discricionária quando ela não estiver prevista na lei. Então, se a forma para realizar a licitação, para realizar a compra de um veículo, for a licitação, que a licitação fala sobre isso aí, que a contratação com a administração vai se dar por meio de licitação e vai trazer as modalidades, então tem que ser feita a licitação. Mas agora, se porventura a lei não falar qual é a forma que eu vou realizar a prática daquele ato, aí sim ela pode ser discricionária. A administração ela vai ter margem de escolha sobre qual forma ela vai utilizar para realizar aquele ato.
O motivo, pessoal, tá? O motivo, né, também é um elemento que, se não for observado, ele vai anular o ato, né? Lembrem vocês a questão ali da teoria dos motivos determinantes. Se a administração alegar um motivo falso, aquele ato ele precisa ser afastado do mundo jurídico. Não admite conserto, não admite convalidação. É discricionário, tá? O motivo ele pode discricionário porque a administração vai avaliar dentro de uma margem de escolha qual é o motivo mais adequado para a realização daquele ato. O objeto também, pessoal, ele não pode ser resolvido, não pode ser sanado, porque o objeto é aquele, dentro da questão ali, a gente vai ver que é o objeto previsto na legislação, por exemplo, a aplicação da demissão do servidor. Então, ele também não pode ser resolvido, né? Então, atenção em relação a isso. A questão também da discricionariedade para o objeto, pessoal, que ela existe, tá? Por quê? Um exemplo, a administração pode, dentro das circunstâncias previstas na legislação, a discricionariedade, importante que vocês tenham em mente, que ela é uma margem de escolha, mas ela não se confunde com a arbitrariedade, que é a realização do ato fora dos limites previstos na lei. A administração sempre tem essa margem de escolher o que é mais adequado, o que é mais conveniente, mas sempre dentro da possibilidade que a lei permite, tá? Os critérios que a administração pública tem para realizar um ato de acordo com a margem de escolha que a legislação entrega a ela. Então, o objeto é mais um exemplo aqui de um ato administrativo que é discricionário. Até tem um mnemônico, pessoal, eu não coloquei aqui, eu acho que nas questões eu coloquei para vocês. Mas quando a gente fala em ato discricionário, a gente estuda o mérito administrativo. Tá? Então a gente estuda o mérito administrativo. E aí, quando eu tenho mérito administrativo, tem um professor, eu acho que, não sei se é o Auri Lopes Meirelles, não, o Auri Lopes Meirelles é lá do processo penal, estou viajando. Tá? Mas tem um professor, não me recordo o nome do professor, pessoal, se é o Pedro Lenza, ou quem é o professor, ele fala, vocês escrevam no material de vocês aí, ó, mérito com letra maiúscula, aí coloque o érito minúsculo e o O no final maiúsculo, tá? Mérito administrativo. Eu não tenho caneta aqui, não vou conseguir escrever aqui no Word, tá? Mais para frente vamos aperfeiçoar esse curso aqui, vamos conseguir escrever na tela também. Mas enquanto a gente não tem, pessoal, peço para você escrever aqui no cantinho. Mérito administrativo, tá? Escreva aí, mérito administrativo. E aí dentro de mérito administrativo, pessoal, coloquem o M maiúsculo e o O final maiúsculo também. O M, a gente vai ter aqui o motivo. E o O no final, a gente vai ter o objeto. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, pessoal, quais são os elementos discricionários, vocês lembrem de mérito. Aí vai ter o motivo e vai ter o objeto. Sempre vão ser elementos discricionários. Isso ajuda bastante para as questões de prova, tá? Seguindo, gente, para finalizar aqui o nosso assunto aqui, fechando quase 1 hora, e já fechamos 1h15 de estudo, já estou, inclusive, passando do tempo. Em relação ao funcionário de fato, tá? Apenas a título de curiosidade, as questões de prova, não vi mais elaborados em relação a isso aqui, mas fica apenas uma observação em relação aos funcionários de fato. Quem são eles, pessoal? Segundo a teoria da aparência, são aquelas pessoas que realizam a prática de um ato perante um ato de boa-fé. Pensamos na hipótese de um camarada que acredita que passou no concurso público e começa a trabalhar na administração pública. É um exemplo assim, bem fora bem louco, assim, tá, pessoal? Mas apenas a título de conhecimento. O camarada passou no concurso público, só que ainda não saiu a sua nomeação em diário oficial. E ele vai lá e se apresenta para trabalhar no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, sei lá. E aí a administração não percebe também, estou precisando de gente, vamos trabalhar, você passou no concurso público, está aqui o edital, está aqui a minha classificação, a minha nomeação já saiu, mas só que na verdade não cantou em diário oficial ainda. O diário oficial amanhã depois ele muda da QTA naquela nomeação dele, mas ele continuou trabalhando, ele realizou atos na administração pública. Só que aqueles atos, pessoal, que foram realizados por aquele sujeito que estava realizando atos administrativos de forma equivocada, porque ele não era um funcionário público ainda, são atos relacionados à teoria da aparência e atos realizados como terceiros de boa-fé, pessoal. Eles vão ser considerados válidos, tá? Então, por exemplo, se ele realizou um empréstimo para uma pessoa, se ele fosse funcionário do banco, e ele realizou um empréstimo para um terceiro, e tudo mais, realizou atos administrativos, realizou uma licitação, aqueles atos eles não vão ser anulados justamente por essa questão da teoria da aparência. Então, a título de conhecimento, tá? Então, tomem nota do funcionário de fato, os atos realizados desde que de boa fé, tá? Sempre de boa fé, pessoal. Cuidado. Se forem de boa fé, eles vão ser considerados válidos e eficazes, ok? Já vi algumas questõezinhas aí do ensino médio cobrando sobre isso aí.
Gente, fechamos a nossa disciplina, né, então, do direito administrativo em relação à primeira parte dos atos administrativos. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês de forma tranquila, né? Às vezes eu fico um pouco emocionado, falo um pouco mais rápido, mas eu tenho trabalhado isso também, pessoal, para trazer uma aula de qualidade para vocês. Qualquer dúvida, né? Como eu sempre falo, estou à disposição no WhatsApp ali, pode me chamar. Quem entrou no grupo aí da nossa plataforma, que já está disponível ali nos módulos iniciais, acesse o WhatsApp, vamos localizar eu e o Tenente Rogério ali, nos mande os questionamentos, que à medida do possível a gente vai responder e vai ajudar vocês nessa preparação, tá bom, gente? Então, desejo a vocês um bom estudo, espero que se puxem na matéria e não esqueçam das revisões e vamos tocar ficha aí que a nossa aprovação tá logo ali, tá bom? Grande abraço.